Está começando agora o Arrumando a Casa, a sua revista semanal sobre decoração, homestaging, bem-estar e tudo de bom que pode fazer muita diferença na sua casa e na sua vida. No Arrumando a Casa, nós focamos muito no aspecto visual de móveis e como isto é um fator extremamente relevante para a comercialização. Nós temos o Portas Abertas, onde nós mostramos imóveis impecáveis, prontíssimos para vender e praticamente onde o comprador pode levar só a mala. Temos também o Mudar para Vender, onde mostramos que pequenas intervenções podem realmente valorizar um imóvel. Mas não fica só nisso a valorização imobiliária. Ela vai além da precificação, da localização e do aspecto visual. E hoje eu trouxe para falar com a gente uma pessoa que vai esclarecer esse ponto que é crucial na valorização de imóveis e que nós mesmos não sabemos. Tudo bem, doutor Alexander? Obrigado, Suzana. Obrigado, tudo jóia, graças a Deus. Uma honra estar aqui representando a parte documental, a parte técnica dos imóveis, né? Então espero contribuir aí no seu programa nesse sentido. Com certeza, é uma honra estar aqui com o senhor. O doutor Alexander Spunar Neto é advogado especializado em regularização de imóveis e processos de uso capião. Ele é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Águas de Lindóia. E o nosso tema de hoje será regularização de imóveis vai além da burocracia. É segurança, valorização e proteção familiar. Sem dúvida alguma. Tem que estar tudo em conjunto, né? Com certeza, doutor. É um ponto muito importante que nós trazemos hoje aqui, que eu acredito que é crucial, sim, para quem está nos assistindo, porque a gente não sabe disso. Sim, sem dúvida. A gente tem que ir além, né, no imóvel, principalmente nessa parte documental. Ela é muito relevante para quando a gente precisa vender, para quando acontece um falecimento, para quando a gente quer deixar para os filhos, fazer um planejamento sucessório. Sim, não é? Exato. Então, deixar tudo em ordem, essa parte documental, ela é essencial. Sim, exato. Eu fiz umas perguntas aqui, eu elaborei umas perguntas, porque, para falar a verdade, este não é o meu ponto, né? Não é a minha especialização. A minha especialização está em aspecto visual, em melhorias visuais do imóvel. Mas a documentação realmente é o número 1 na valorização de imóveis. Por isso que nós trouxemos hoje o doutor Alexander para conversar conosco. Então, doutor Alexander, muitas pessoas ainda enxergam a regularização de imóveis como mera burocracia, certo? Sim. Tem muita gente que ainda, no sentido de, eu prefiro deixar tudo em ordem, meu imóvel, no sentido, com aspecto visual elegante, para atrair a pessoa, o comprador, e na hora do vamos ver, né, vamos dizer assim, na hora de assinar a escritura, na hora de passar, de transferir, aí tem problemas. Aí o corretor chega, olha, seu fulano, está faltando um documento. Aí você vai ver esse documento, ele se desdobra em vários documentos. Ah, meu Deus, agora nós vamos precisar de um advogado para fazer tal situação, né? O cartório não vai aceitar desse jeito, vem com todos aqueles problemas na hora de transferir efetivamente. Então, assim, isso acontece muito, né? E muitas vendas podem ser perdidas com isso, não podem também? Com certeza. Tem gente que quer comprar na hora, né? Gostou, olha, tá legal, coube no orçamento, quero comprar. A documentação está em ordem, aí vem, então... Esse então é perigoso. Então, esse então é perigoso. Aí o corretor de imóveis, por exemplo, ele tem que, no momento antes dele pegar, né, a nossa recomendação, a gente advoga bastante para corretores, é que já seja feita uma análise prévia ali. Certo. No mínimo, ele pega uma matrícula atualizada, enfim, pede a documentação
para não chegar nesse ponto do então, né? Agora nós precisamos de tal situação num cartório, etc. Enfim, e conseguir fazer efetivamente a venda. E toda essa documentação, eu sei que muitos corretores já sabem disso, mas toda essa documentação o corretor vai buscar no cartório. Sim, assim, né, via de regra, o imóvel ele tem a matrícula, ele tem um registro no cartório de registro de imóveis da cidade onde é o imóvel. Então, em algumas cidades tem só um cartório, em outras cidades maiores tem vários cartórios de registro de imóvel, né? E ali vai estar a matrícula do imóvel, né? Então, o corretor, o próprio dono do imóvel, às vezes é de família, né? Não se sabe muito bem onde está, como é que está essa documentação. Então, o primeiro local para procurar isso é cartório de registro de imóveis. Cartório de registro de imóveis. Isso. Você falou um ponto aqui que me deu um insight. E se esse imóvel não tem matrícula? Acontece, não acontece? Acontece muito. E, assim, como é que era o nosso sistema registral antigamente, tá? Para o pessoal entender. A gente tinha a transcrição. Então, transcrição é a antiga matrícula, né? Que é o registro hoje do imóvel. E a transcrição, como é que ela funcionava? A pessoa vendia, tinha uma transcrição, encerrava essa transcrição, abria outra. Encerrava, abria outra, encerrava, abria outra. Então, não tem encerrava quando ela vendia, a partir quando do ela momento vendia, que ela vendia. quando acontecia alguma coisa, por exemplo, houve um falecimento, eu fiz inventário, abri outra, não sei, eu dividi o imóvel, por exemplo, abri outra, encerra aquela lá e abre outras duas. Então, não tinha uma sequência registral como tem a matrícula, né? Então, muitos imóveis, quando antigos, eles são registrados pela transcrição. Então, a gente tem que começar a fazer uma busca através dessas transcrições. Encontramos transcrição? Ótimo. Aí vai abrir uma matrícula, etc. Vai ficar tudo certo. Não encontramos, aí são inúmeras as situações. Todo imóvel tem uma origem registral. Então, essa origem, às vezes, é uma transcrição que está dentro de uma área maior, por exemplo. Quando a gente está falando de um terreno, né? Antigamente, a gente tinha as fazendas que eles iam loteando, etc. E, então, esse imóvel vai ter um registro ali, né? Ainda que seja numa área maior. Então, a gente está falando de um lote de 300 metros quadrados, 500 metros quadrados, às vezes ele está dentro de uma área de 10 mil metros quadrados, 20 mil metros quadrados. Então, tem que fazer essa busca aprofundada. E isso vai estar no cartório. Ótimo. Então, qual é o momento, essa é interessante, em que um imóvel realmente ele passa de existir juridicamente como propriedade plena? Ele passa a ser, você passa a ser proprietário de um imóvel quando o seu nome está na matrícula, né? Então, hoje, o nosso sistema registral, embora na aparência seja até um pouco burocrático, né? Mas ele é um sistema muito seguro, né? Ele até comparado com o sistema de registro de imóveis alemão, etc. Então, assim, ele é muito seguro, porque ele garante que eu realmente seja o proprietário daquele imóvel, que nada... e ele dá publicidade às outras pessoas. Então, tudo que... se eu tenho um imóvel, qualquer pessoa consegue descobrir, até pelo meu nome, não precisa saber meu CPF. Não é? Então, uma busca pelo nome, ela já consegue descobrir se eu tenho. Isso dá publicidade. E essa busca pelo nome, onde que ela pode fazer? Cartório. No cartório. Mas ela chega no cartório... E ela fala, eu tenho o nome dessa pessoa aqui, eu preciso saber quais imóveis, se ela tem algum imóvel. O cartório fornece? Assim, fornece. Nesse sentido, você vai ter que pagar uma pequena taxa ali para o cartório de busca, né? O ideal é, só pelo nome, às vezes não vai aparecer. Às vezes pode não estar no meu nome, às vezes pode estar... Aí eu estou procurando, por exemplo, de um imóvel X aqui na cidade de Santos. Eu vou passar o endereço, né? Eu passo o endereço com numeração, na prefeitura eu consigo talvez o cadastro municipal ali, também fica mais fácil, né? Porque a gente tem mais precisão nessa busca. Pelo nome vai aparecer vários imóveis que eu tenho, né? Se eu tiver vários, ou se eu não tiver nenhum, mas mesmo assim eu for em tese o dono daquele imóvel, às vezes não surge, né? Mas eu consigo achar a matrícula dele, fazendo essas buscas aí. E hoje em dia é muito mais simples, né, doutor Alexander, do que há, vamos dizer, 10 anos atrás. Nem precisamos ir tão longe assim para encontrar quem são os proprietários de imóveis. Não, dá para fazer. A gente tem o site Registradores,
que é um site oficial dos cartórios de registro de imóveis de todo o Brasil. Até uns 2 anos atrás, mais ou menos, a gente conseguia fazer alguns estados, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, e agora todos os estados estão nisso daí. Então eu consigo descobrir se você tem imóvel no Acre, se você tem imóvel no Nordeste, etc., pelo seu CPF, ou sabendo a localização do imóvel, eu pago uma taxa mínima, coisa de R$7 para a gente fazer essa busca. Nossa, muito pouco. Mas às vezes são várias buscas, né? Então... Mas tudo bem, né? E qual a diferença prática entre posse e propriedade para o cidadão comum? Tá. Na prática, a posse é quando eu tenho um imóvel, mas eu não estou registrado lá no cartório como dono, né? Então, eu exerço... a posse é exercício de um dos poderes da propriedade. Eu uso esse imóvel, né, eu alugo esse imóvel, etc. A propriedade em si é quando eu exerço os poderes da propriedade, né, que é usar, usufruir desse imóvel, e eu tenho registrado lá no cartório, está no meu nome, né? Tá. Então, nesse sentido, é uma diferença bem sutil, mas o que isso implica na prática? Se eu só tenho a posse... eu não consigo transferir, eu não consigo fazer financiamento bancário, eu não consigo... meu imóvel não está regularizado. E aí eu tenho uma insegurança jurídica, né, do que pode acontecer. Porque se ele não está no meu nome, ele está no nome de outra pessoa. É aquilo que eu te falei. Sim. Todo imóvel está registrado, tem uma origem registral e ele está no nome de alguém. Então, esse alguém faleceu há 30 anos atrás, mas ele tem herdeiros, ele tem família... foi ficando as pessoas, embora essas pessoas já não estão mais nem aí com esse imóvel, de repente esse pessoal tem uma dívida. Acontece, né? Mas eu estou 30 anos aqui nesse imóvel e nunca aconteceu nada. Já via acontecer, já chegou para nós no escritório situações em que a pessoa estava lá e do nada, um belo dia, chegou um oficial de justiça dizendo, olha, esse imóvel está penhorado numa execução trabalhista, etc. E a gente tem que responder, né? Isso acontece até tem que fazer muito. Defesa, acontece bastante. E assim, a posse pode ser também, a pessoa foi e comprou o imóvel, vamos supor, e ela fez o contrato de compra e venda, só que ela nunca chegou a registrar esse imóvel. Exato. Isso é dado como posse também? Exato. Posse é justamente a ausência de registro. Tá. Então, um contrato de gaveta, você só tem posse. Você tem direitos possessórios. Acontece muito, região do litoral, interior, fazer uma cessão de direitos possessórios. E aí a pessoa reconhece firma, Suzana, e acha que está tudo certo. Entendeu? Não está registrado no cartório. Reconheceu firma. Eu falo, aí chega o cartório e fala, me manda os documentos. Aí chega com o contrato com firma reconhecida. Eu falo, gente, não tá registrado em cartório, né? Tá com firma reconhecida. Ok, mas a gente precisa fazer aí... certo. Né? Depende muito do perfil do comprador. Pode ser localização, pode ser um comprador que está em busca de oportunidades, ele não se importa pela localização nem pela apresentação de imóvel. Ou pode ser aquele comprador que realmente a apresentação do imóvel pesa demais para ele. Então, ele não está muito preocupado com a localização, ele pode considerar um bairro um pouco afastado do que ele planejava morar, ou então a oportunidade, se o valor está mais alto do que ele esperava e a apresentação está condizente com o que ele quer, ele vai considerar a apresentação. Novamente, vai do perfil do comprador. Muito. A primeira foto, ela é decisiva, porque o comprador, ele vai olhar aquela primeira foto e se a foto não estiver atrativa o suficiente, ele já vai desistir de olhar aquele imóvel no portal imobiliário. Ele vai passar para outro imóvel que tem fotos melhores. E também o número de fotos é algo que pesa. Não adianta você ter 30 fotos e estas fotos não retratarem o imóvel. É mais
vantajoso ter 10 fotos que realmente mostram o que o imóvel é do que ter milhares de fotos. Então, a primeira foto conta muito e o número de fotos também. Acompanhe agora a segunda parte da nossa conversa com o Dr. Alexander. Água caindo no piso laminado? Relaxa, deixa molhar. Os pisos Ilcaflor contam agora com a exclusiva tecnologia AquaResist. Com 24, 48 e até 72 horas de resistência à água. New Evidence, Max Elegance e Gran Elegance. Ilcaflor, o piso laminado que resiste à água. Acesse o QR Code e saiba mais. Regularização de um imóvel, ela pode realmente aumentar o valor de mercado desse imóvel. Sem dúvida, sem Sem dúvida. dúvida. Você até pode vender um imóvel que está irregular, que não tem a matrícula ou que não está no seu nome por algum motivo, mas esse imóvel vai ser vendido abaixo de mercado. Abaixo de né? mercado. Porque o que você vai vender? Você vai vender direitos possessórios, Certo. né? Contrato de gaveta, que Uhum. não tem segurança. Portanto, vai desvalorizar aí no mínimo 30%. Né? Então, você fazendo uma usucapião, uma retificação diária, enfim, deixando a parte documental em ordem, você vai ter mais possibilidades de vender e, consequentemente, isso vai valorizar. Certo. Então você perde mais ou menos, se você não tem o seu imóvel regularizado, você perde mais ou menos... É uma média de 50% a 30%. Nossa, É muita é coisa. muita coisa. É muita coisa. É muita Tem coisa pessoas mesmo. investidores que só compram imóveis irregulares. Às vezes é mais vantajoso até do que comprar em leilão. Né? Porque o imóvel irregular, às vezes tem o pessoal que está querendo vender, está precisando vender. Então, além de estar precisando, está irregular. E aí, tá bom, você está precisando, não tem documentação, eu vou assumir o risco, mas eu vou pagar metade do que vale. Metade do que vale. Nossa. E aí? Então, realmente, eu acredito hoje que o principal fator para uma valorização imobiliária é a documentação. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo que documentação não pode faltar, porque além da valorização, ela vai te dar tranquilidade, né? Vai te dar Exato. paz, enfim, para você. A gente sabe que casa, imóvel é sonho do brasileiro. E é muito difícil conquistar, né, seu imóvel, tua casa. Quando a gente fala também em imóveis de veraneio, chácara, apartamento na praia, são situações que são bem delicadas. Sim. E difícil de conseguir, né? Então, por que não deixar a documentação, que é o essencial, em ordem? Né? Mas muita gente não deixa isso de lado, doutor, falando agora na realidade das pessoas, por motivo financeiro, porque custa caro. Custa caro, mas assim, ó, o que custa mais caro? Você pagar 2, 3 mil reais para fazer um registro, ou você ter que pagar 10, 20 mil de honorários para eu te defender num processo de embargos. Concordo. Entende? Concordo desse lado. Então, mas, de repente, uma pessoa que comprou aquele imóvel, assim, pegou todas as economias possíveis, né? Eu vou comprar a minha casinha, coloquei toda a minha economia ali. Aí não sobrou. Por isso que eu vejo que é falta de conhecimento também, sabe? Eu gosto muito de divulgar isso, né? Tem que registrar, isso está na lei. Se você não registra, você não é dono, né? E as pessoas não conseguem entender o grau de importância disso. Então, a gente falar sobre isso é uma baita de uma oportunidade para que, né, todo mundo entenda que, olha, eu tenho 100 mil reais, eu tenho 200 mil reais para comprar um imóvel. Tenha 105, tenha 205, né, tem que ter isso para que você deixe tudo em ordem. Sim. Entende? Porque senão, poxa, você vai...
uma economia da vida toda, É. né? Às vezes você vai fazer um financiamento de 30 anos e por causa de R$ 3.000, por causa de R$ 5.000, né, que você vai deixar de pagar ali para fazer um registro ou para consultar alguém que entenda da documentação para ver se realmente está tudo em ordem, você vai perder tudo que você conseguiu juntar. Que o planejamento na hora da Sem compra, dúvida. né? É o que você está falando, o planejamento na hora da compra. É muito importante isso, Sim. para você registrar o seu imóvel e o imóvel ser realmente seu. Sim, não tenho dúvida. E ainda, assim, né, como a gente fala para bastante corretores, isso é muito relevante, porque o corretor ele tem responsabilidade sobre isso, né? Se ele vende algo que está irregular ou que tem algum problema, o corretor ele tem que ter essa diligência. Certo. E isso está no Código Civil expressamente. Então é muito importante também que ele oriente, comece orientando, olha, você quer comprar um imóvel? Tá. Qual o valor máximo aí que você quer? Ah, R$ 500.000. Tá, você sabe que R$ 500.000 você vai precisar de mais 10, de mais 20 para você fazer escritura, Sim. pagar imposto, deixar tudo em ordem. Ah, não sabia disso. Então vamos se organizar aí para isso, porque não adianta ele achar o imóvel ideal e aí você não tem o dinheiro para pagar o imposto, para pagar o registro, né? Deixar um registro para depois, pô, isso é lógico. essencial. Você já está pagando, É lógico. né, um imóvel e já faz o registro agora. Falando de regularização, aqui eu acho bem interessante isso. Existe um perfil de pessoas que costumam procurar regularização apenas quando o problema já estourou? Ah, sei, isso daí. E qual é o tipo de perfil? Podemos falar? Olha, tem de todos os perfis, né? Tem de todos os perfis. Mas o que mais aparece são famílias assim que os pais, né, mais antigos, assim, mais idosos, já faleceram e deixaram ali para agora para os herdeiros resolver, contrato de gaveta, essas coisas assim, entendeu? Porque aí tem, geralmente, né, tem 2, 3 filhos ali, e aí o pessoal vai querer vender, vai querer, né, não vai, acaba não ficando com o imóvel porque, enfim, cada um tá morando numa cidade, etc. E aí na hora da venda, pô, só tem contrato de gaveta, né? Aí é mais difícil de vender ou vende pela metade do preço. Certo. E, assim, quais são os primeiros sinais de que um imóvel pode estar irregular quando eu vou comprar esse imóvel? Tá. Eu consigo, só por cima, saber sem eu entrar no cartório ou não? Tem que ter documento. Tem que ter não documento. Tem o que fazer, porque às vezes a gente vê um imóvel maravilhoso, perfeito por fora, tá num baita de um condomínio, mas não tá, tem alguma questão documental. Eu já vi condomínios assim de luxo que não tem documentação em ordem. Nenhuma das casas de milhões, que estão com associação, ou seja, o pessoal fala que é condomínio e na realidade é uma associação. Então, assim, isso acontece muito, né? E aí eu não tenho um imóvel, eu tenho uma cota parte daquele imóvel, né? Daquele terreno todo. Então, eu construí uma baita de uma casa, gastei para decorar, etc. E tenho só uma fração. Nossa. Né? Então, isso acontece muito. Então, tem que ver documentação. Não Então, basta... eu sei que o nosso tempo está acabando, mas falando nisso, eu pensei numa questão aqui, da fração. Eu tenho, por exemplo, um terreno, não registrei. Eu comprei esse terreno, mas, assim, não registrei, nunca registrei, então tem outros donos, né? Uhum. Ficou no nome de alguém. Ficou no nome de alguém. Esse alguém lá atrás, ele pode reivindicar esse terreno? Ele não vai reivindicar. Eu acho muito difícil isso acontecer, exceto se houver alguma questão de pagamento, né? Então, assim, você não registrou, vai ficar no nome dele, mas o que ele pode fazer? Ele pode te compelir a registrar, né? Então, a pessoa que vendeu para você, se vê que você não registra, porque aí o que acontece? Às vezes você deixou de pagar IPTU. Então, vai estar no nome dele, tanto no cartório, na prefeitura. Sim. Quem vai ser negativado é ele. Sim. Então, ele pode entrar com uma ação para compelir você, a gente chama de adjudicação inversa, né? E para compelir você a passar a escritura e registrar. Certo. Né? Então, isso daí pode acontecer sim. Tá, então agora vamos fazer assim, vamos voltar um pouquinho no assunto e você pode dizer para as pessoas que estão nos assistindo quais são os passos certos para chegar no registro do imóvel. Ela comprou o imóvel, o que ela tem que fazer? Tá. Porque eu acho muito importante, é esclarecer isso, que muita gente não sabe.
Primeiro passo, a gente tem que entender que nós temos 2 cartórios, tá? Primeiro cartório, tabelião de notas. Segundo cartório, registro de imóveis. E aí a gente tem 2 documentos nesses cartórios. Primeiro seria a escritura, que é no tabelião de notas, que aí é importante que a pessoa não confunda a escritura. A escritura não é o documento definitivo, tá? E a escritura, ela tem que ser registrada, né? Tem um ditado aí, um jargão que fala, quem não registra não é dono. E é exatamente isso. A escritura, ela tem que ser registrada no cartório de imóveis, na matrícula, né? Então, esse é o passo para você ter um imóvel no seu nome. Então, isso quando a gente tem uma documentação 100% em ordem, o imóvel já tem matrícula, tá tudo certo. Agora, a gente tem um contrato de gaveta, tem uma seção de direitos possessórios, aí a gente tem que analisar para ver de que forma que nós vamos resolver. Geralmente, se resolve através de uma usucapião, tá? Mas pode ser que aconteça uma adjudicação, um inventário, às vezes é necessário, enfim, inúmeras situações podem acontecer ali para regularizar, tá? Mas seria esse o caminho das pedras aí. Tá. E qual seria a sua principal orientação para quem acha que pode deixar para depois? Depois eu faço Tô isso. aqui há 30 anos e não vou fazer agora, né? Eu não tô com vontade. Olha, Deixa. eu acho que a principal orientação que eu dou nesse sentido é não deixe para depois, que as coisas mudam, né? Lei muda todos os anos e a tabela de cartório sobe também todos os anos. Então, quanto mais a gente deixa, mais as coisas vão se complicando para regularizar. Então, tenha prioridade, planejamento para deixar o imóvel no seu nome e depois aí desfrutar, fazer o projeto de design, né? Curtir o imóvel. Certo. E, enfim, deixar tudo certinho. Bom, eu agradeço a sua presença. Obrigado. Muito legal, foi muito bom, esclareceu demais. Me esclareceu porque nós somos leigos, né, nesse assunto. E, assim, é muito importante mesmo o registro de imóvel, como eu disse para o doutor Alexander no início da nossa conversa aqui, que eu achava, há um tempo atrás, não foi agora não, mas eu achava que a escritura bastava. E depois que eu descobri que existia o registro ainda, eu falei, nossa, vai muito além disso mesmo para o imóvel ser nosso, né? Com certeza, vai muito além. Mas é importante, o nosso propósito é trazer esse conhecimento mesmo, sabe, Suzana? Porque o pessoal não entende da importância. Então, deixar isso como prioridade, eu acho essencial. Muito obrigada. E não esqueçam, então, a valorização do imóvel, ela não está somente na precificação, localização e no aspecto visual, não. O fator crucial da valorização do imóvel, número 1, é a documentação estar correta. É isso aí. Certo? Obrigado. Maravilha. Muito obrigada e nós ficamos por aqui. E o Arrumando a Casa termina aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima edição.